Graça e paz, irmãos. Que bom ter vocês aqui, porque a gente vai estar encerrando, né? Tudo de bom. Você queria orar por mim, tudo de bom. Amém, né? E eu glorifico a Deus por poder estar aqui, né? E por você poder estar aqui, porque eu sei que o que o Senhor fez na minha vida vai edificar a tua vida. Amém? E eu queria que você estendesse sua mão aí, pudesse orar por mim, me abençoando. Amém? Senhor, eu recebo, Pai, a oração dos teus filhos. Senhor, eis-me aqui mais uma vez, Senhor, para falar de Ti, da Tua grandeza, do Teu poder, Senhor, da Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por mais esse dia na Tua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu tenho motivos para Te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E como ele já começou falando, eu já nem ia falar mais, mas exatamente hoje, dia 14 de dezembro de 2015, há 7 anos atrás, eu estava entrando num hospital e eu fiquei internada, né? E eu nem imaginava o que poderia estar acontecendo comigo. E foi a maior experiência que eu vivi com Deus até hoje na minha vida. Eu posso dizer para vocês que eu sou um milagre e que eu vivi o sobrenatural de Deus há 7 anos atrás. Então, hoje, exatamente hoje, está se encerrando esse ciclo na minha vida de 7 anos. Então, é um dia muito importante para mim. Amém? Porque os ciclos é natural na vida de uma pessoa. Amém, irmãos? É que tem gente ali conversando ali atrás. E aí, quando um ciclo começa, o Senhor tem propósito naquilo, na tua vida. Mas também um ciclo deve se iniciar e se encerrar, né? Muitas vezes a gente vive situações e que parece que aquele ciclo não se finda nunca, não termina, e passam anos da nossa vida e a gente na mesma situação, vivendo as mesmas circunstâncias. Espera aí, ainda bem que eu estou viva. Bom, e aí, o que acontece? Um ciclo inicia na nossa vida, porque o Senhor tem propósito de nos ensinar, de nos amadurecer, de nos preparar, de fazer com que a gente se prepare para um próximo ciclo. Amém? Vocês estão me entendendo? Porque o próximo ciclo virão novos desafios na nossa vida, que a gente desconhece. Às vezes é um momento de enfermidade, às vezes é um desemprego, às vezes é uma separação, às vezes alguma coisa muito séria pode vir a acontecer dentro da tua família, na tua casa, com você. E o Senhor, Ele vai nos preparando, porque Ele já sabe de tudo, amém? Ele conhece o nosso amanhã, Ele conhece os nossos dias até o fim. E esses ciclos são para isso, para que a gente vá aprendendo com o Senhor, para que a gente vá amadurecendo e se preparando para viver novos desafios. Por isso que um ciclo deve começar e se encerrar, para que o próximo venha e se inicie e a gente passe pelo mesmo processo novamente, de aprendizagem, de maturidade, de crescimento, de fortalecimento em Deus, de busca. E é para isso que a nossa vida toda nós passamos por fases, por ciclos, né? Até o fim da nossa vida vai ser assim. Amém?
E hoje completam 7 anos desde que eu passei por essa experiência sobrenatural com o Senhor. E o que aconteceu foi que eu fui internada. Eu vou resumir, porque muitas pessoas já ouviram, né? Mas eu preciso falar, porque a minha gratidão no Senhor, principalmente hoje, é baseada nessa experiência que eu vivi. Amém? E como é um culto de ação de graças, né? Eu vou aqui adorar, exaltar, engrandecer o nome do meu Deus, com toda a gratidão do meu coração, por esse sobrenatural que eu vivi. Amém? E às vezes não precisa ser necessariamente 7 anos, né? Geralmente quando alguém faz aniversário, a gente fala que o Senhor abençoe esse novo ciclo da tua vida, né? Ou então alguém que casa, que Deus abençoe esse novo ciclo, né, de matrimônio. Então são temporadas, de tempos em tempos a gente vai mudando os ciclos na nossa vida, né? E a gente começa e encerra. E hoje eu estou encerrando esse ciclo de 7 anos pós essa experiência tremenda e maravilhosa que eu tive com o Senhor. Assim como eu falei no domingo, né? Lázaro morreu e o Senhor o fez viver de novo. E assim foi comigo. Amém? Eu estava praticamente morta, né? Meus batimentos cardíacos já estavam parando. A minha pulsação zerando. E a minha pressão arterial estava igualando a alta com a baixa. Eu estava parando verdadeiramente, né? Vocês ouviram? Pressão 4/3 ou 3/4, não sei. Batimento cardíaco 17 por minuto, né? Então eu estava, né, morrendo, lentamente morrendo, né? E aí o que aconteceu? Isso começou com uma infecção que começou no sangue, foi detectada no sangue e depois passou para os pulmões e depois tomou todos os outros órgãos do meu corpo, gerando uma infecção generalizada. E aí eu fiquei, né, nessa condição de morte. Mas ocorreu algo muito tremendo naquela época, né, que foi quando muitos irmãos, amigos, familiares, né, se uniram em oração pela minha vida. E eles começaram a adorar ao Senhor, eles começaram a orar, clamar ao Senhor. E o Senhor recebeu. E as minhas taças no céu foram cheias dessa adoração, desse louvor, dessa gratidão. O Senhor, Ele olhou para mim. E com misericórdia e bondade, Ele me trouxe a vida de novo. Amém? E por fim, eu esqueci de falar, eu tive 2 paradas cardíacas, né? Que aí, praticamente, ali era o meu fim, né? Não tinha mais como reverter, porque o caso já estava para lá de gravíssimo, né? E foi aí, então, que muitas pessoas se uniram em oração pela minha vida, mesmo sem me conhecer, muitas de longe até estavam orando por mim, e eu sei que o Senhor ouviu o clamor desse povo, amém? E teve misericórdia, né? E acreditou, porque Ele sabe que então a minha missão ainda não tinha cumprido aqui na terra, o propósito ainda também dEle não tinha se findado, e eis-me aqui para contar essa história para vocês, amém? E Ele me fez experimentar algo sobrenatural, né? E através do milagre de viver de novo, que é uma experiência, talvez muitos de vocês não conheçam alguém que tenha passado por isso, mas foi algo tremendo e sobrenatural. Foi além daquilo que vocês podem imaginar.
Só quem realmente vive uma experiência dessa sabe dizer o que é que acontece nesse momento, né? É você e Deus. Não tem mais interferência de ninguém, de homem, de mulher, de médico, de medicina. Para a medicina eu já estava morta, né? Para a medicina eu já estava decretada a minha falência de tudo, de todos os órgãos. Mas o Senhor, assim como Lázaro, eu creio, Ele me trouxe a vida de novo, né? Porque para Deus nada é impossível, né? Para todos, para a medicina, para os médicos, para todo mundo ali naquele momento que presenciava e tinha as notícias a cada dia piores, né? Era o fim, não tinha como mais reverter essa situação. Mas para Deus, né? O nosso Deus é o Deus das impossibilidades. É um Deus que reverte situações. É um Deus que além do natural, Ele é sobrenatural, né? E é isso que nós devemos experimentar. Porque todos nós passamos por dificuldades, por problemas, por lutas, por enfermidades, por guerras, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, esperamos por um milagre do Senhor. Esperamos por uma resposta. Esperamos só o Senhor, não é? A gente sempre fala isso, agora é só o Senhor na minha vida. Então, quantas vezes a gente espera do Senhor um milagre? E somente Ele pode operar esse milagre na nossa vida. Somente Ele pode fazer com que a gente viva algo além daquilo que é possível para a mente humana, para as mãos humanas, para o médico, né? Somente o Senhor pode fazer isso, né? Porque Ele é sobrenatural e o sobrenatural está nele. Então, quando nós estamos nele, como foi pregado no domingo, né? Quando nós estamos nele, nós podemos viver essa experiência de sobrenatural. Não é só estar com o Senhor, mas é estar nele. Não está, o Senhor está comigo. Não, eu estou nele. E Ele está em mim. E por isso eu tenho essa condição, eu tenho esse acesso de viver algo além daquilo que é visível, além daquilo que a mente humana pode pensar, imaginar, criar. É algo além daquilo que nós humanos temos a capacidade de pensar. É algo vindo do Senhor, né? E nós não entendemos muitas vezes o agir de Deus na nossa vida, né? Viver pela fé nem sempre é fácil, não é verdade? Nem sempre é fácil. Nós temos que aprender a depender do Senhor, a crer nele e ter fé que Ele é poderoso para fazer essas coisas acontecerem. Eu não sei se algum de vocês já presenciou um milagre. Alguém já presenciou um milagre aqui? Amém. Glória a Deus pela tua vida. Porque nem todos sabem e acreditam que ainda hoje o Senhor é capaz de fazer isso. Não é verdade? Porque nós estamos numa loucura tão grande do nosso dia a dia, do tempo. Os tempos estão tão acelerados e a gente não participa muitas vezes de nada da vida de um, do outro, não é verdade? A gente está cuidando da nossa vida. E muitas vezes, quando a nossa vida ou a nossa casa é acometida por algo, a gente passa sozinho. Quando não temos o nosso Deus, quando não estamos nele, né, para viver algo realmente que só pode vir dele, que é o sobrenatural. Amém? E nós entendemos que, muitas vezes nós não entendemos o agir do Senhor na nossa vida. Mas nós esperamos, muitas vezes, quando temos fé e cremos no Senhor Jesus, quando já presenciamos um milagre, algo sobrenatural, algo impossível acontecer na vida de alguém, nós sabemos, não, o Senhor fez naquela vida, Ele é capaz de fazer na minha vida também, eu posso viver o mesmo, assim como aquela pessoa viveu, eu posso viver, mas como você acessa esse sobrenatural? Às vezes você conhece o Senhor de ouvir falar. Às vezes você nunca teve uma experiência verdadeira com Ele, de entrega da tua vida. Sabe, de falar, Senhor, eu agora, a partir de hoje, eu dependo de Ti. Senhor, a partir de hoje, a minha fé está somente no Senhor.
A partir de hoje, Senhor, eu sei que o Senhor estará à minha frente em todas as coisas. Quando você começa a colocar o Senhor e se posicionar dessa forma, colocar o Senhor à frente da tua vida, de tudo, você começa a entrar num lugar diferente. Você começa a acessar um lugar diferente, mais de intimidade com Ele, mais próximo dEle. E aí você começa a caminhar para esse sobrenatural. Você sai do raso, você sai do natural, você sai do visível. Mas você quer mais. Você quer adentrar em lugares que você ainda não conhece. Mas lugares que existem, que são reais, porque nós vimos o Senhor fazendo na vida de alguém. Então você fala, Senhor, eu também quero viver essa experiência. Eu também quero passar por isso. Eu quero ter um testemunho do sobrenatural na minha vida. Porque hoje vocês estão me ouvindo, mas amanhã pode ser você. E você vai falar, Senhor, aconteceu comigo também. O Senhor é real. O Senhor habita hoje aqui, como habitava naquela época. O Senhor habita na minha vida, na minha casa, nos meus dias. Assim como fez naquela família, como fez com aquele homem, com aquela mulher que viveu um milagre, né? Mas aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter confiança nele. E a nossa fé deve ser plena e totalmente na dependência desse nosso Deus. Amém? Sabe o que é isso? Eu vou dar um exemplo para você tentar entender melhor o que eu estou falando. É como se você estivesse andando numa ponte estreita, tá? Sem proteções laterais. Uma ponte estreita, sem a proteção lateral. No escuro, numa altura gigantesca, assim, que você não olha e não vê nem o fim. Mas, segurando na mão de Deus. Segurando na mão de Deus. E o Senhor dizendo para você, confia em mim. Confia em mim, porque eu vou te fazer chegar do outro lado. Confia em mim, porque eu vou te fazer passar por essa situação. E você será vencedor. Confia em mim, segura na minha mão, porque eu estou contigo. Confia em mim, não larga da minha mão, porque eu amo você e eu vou cuidar de você. Confia em mim, porque você não deve desistir, porque eu estou falando. Eu estou com você. E você vai conseguir vencer essa situação. Você entendeu mais ou menos o que é? Você adentrar neste lugar de olhos fechados, sem saber nada e confiar. Sabe, é como uma criança como pula de um lugar alto para o colo do pai, sem medo de cair, sabendo que o pai vai segurar, porque confia plenamente que o pai não vai deixar ela se machucar, que não vai ter dano algum, porque ele vai estar lá. Amém? Então é essa situação. É você confiar tanto que você atravessa essa ponte no escuro, sem ver nada, sem nenhuma proteção, mas você confia que o Senhor estará cuidando de você. E que se Ele falou que Ele vai te fazer chegar até do outro lado, em segurança, é porque Ele vai fazer. Mas aí depende de nós, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E assim como Jesus, como eu falei no domingo, amava Lázaro, amava Maria, amava Marta, eram amigos íntimos. Se você é amigo íntimo de Jesus, você tem um amigo que estará sempre contigo. Mas isso não nos impede de viver as adversidades da vida, né? Assim como foi com Lázaro. Ele adoeceu, ele ficou enfermo, e ele morreu, e ele foi enterrado, e não deixou de acontecer isso na vida dele. Mesmo ele sendo amigo íntimo de Jesus. Mas qual é a diferença? A diferença é que, assim como Lázaro, Maria e Marta naquela época não foram desamparados, porque Jesus estava ali na hora certa. Nós, da mesma forma, quando somos amigos de Jesus, Ele não nos desampara em nenhuma circunstância, seja ela mais impossível para você. Ele jamais vai nos desamparar. E mesmo a gente não entendendo o agir do Senhor, no final o propósito vai ser revelado.
No final, a glória dele vai ser manifesta. No final, Deus será exaltado na tua vida através dessa situação. E o sobrenatural será manifesto. E todos verão a glória de Deus na tua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. E eu tenho certeza que assim como Lázaro nunca mais foi o mesmo, eu posso dizer para vocês que eu também nunca mais fui a mesma depois daquele evento comigo. 7 anos atrás, o Senhor, Ele foi tratando de mim. Primeiro, Ele me curou fisicamente. Mas Ele começou algo dentro de mim que começou interno, sabe? Começou na minha mente, no meu coração, no meu espírito. E eu fui mudando, sim. Eu não sei, quem me conhece daquela época, acho que pode falar se eu tive algumas mudanças. A Val está assim, porque a Val me conhece. Pastora Leonor. Não tem como ser o mesmo, gente. Não tem como você passar por algo assim com Deus e você voltar da mesma maneira. Se antes você era frio, ou se você se abatia por coisa alguma, hoje eu posso te dizer que eu sou forte no Senhor. Eu não vou dizer que eu não fico triste, que eu não fico chateada. Claro, eu sou humana, né, gente? Eu não sou um anjo. Não sou um ET. Eu vivi um sobrenatural, mas continuo sendo humana. Mas de uma forma que o Senhor agora, Ele é mais presente na minha vida. Isso que aconteceu comigo, gente, supera tudo que eu possa viver. Vocês concordam? Então, se Ele esteve comigo naquele momento, se Ele me tirou da morte, na beira da morte, onde todo mundo já desacreditava, o que Ele não é capaz de fazer com qualquer outra coisa menor do que isso? Então, a minha confiança aumentou, a minha fé aumentou, eu me fortaleci nele, eu sou outra mulher, amém? E é impossível viver algo sobrenatural e continuar sendo a mesma pessoa. Deus, Ele nos transforma. E isso vai se estendendo. Começou no meu físico, né? Porque foi uma enfermidade. Começou no meu físico. E depois foi refletindo, né? Para o meu emocional, para o meu espiritual. E eu ainda estou sendo trabalhada pelo Senhor, porque eu quero. Amém? Eu não quero parar por aqui. Eu quero mais, porque Ele tem mais para a minha vida. Amém? E o Senhor Deus, Ele me deu uma nova chance de viver. Ele me deu uma nova chance de viver, de recomeçar. Como o apóstolo Djalma falou aqui. Isso não foi só para mim, isso é para você hoje aqui. Não importa o ciclo que você esteja vivendo, não importa se você está no começo de uma fase ou no final dela, não importa, o Senhor tem recomeços, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Assim como os ciclos começam e se encerram, o Senhor, Ele também, Ele tem novidade de vida para nós, amém? Ele tem um novo amanhecer, Ele tem um novo começar para você. Como o Djalma falou, pode ser no mesmo lugar, com as mesmas coisas, mas de uma forma diferente, num tempo diferente e com o Senhor, amém? Então a nossa vida é cheia de fases, de ciclos. Em alguns momentos a gente tem vitórias, a gente tem alegrias, em outros momentos a gente tem tristeza, a gente tem perdas, fracassos. Mas por isso que o ciclo deve continuar. Porque ele não para ali. Não é? Eu tive uma perda com a morte da minha mãe há 4 anos atrás. Ali se encerrou um ciclo e se iniciou um outro. E a gente teve que recomeçar sem a minha mãe, sem a presença dela. Mas a gente teve que continuar, porque o Senhor, Ele quer que a gente continue. Ele tem muito mais para nós. Amém? E acontecem ciclos que se iniciam e se encerram, e cada um desses momentos na nossa vida
é natural e é indispensável acontecer. Porque senão a gente continua sendo o mesmo para sempre. Você já imaginou? A gente passar a vida toda, do 0 ao 7, porque tem uma teoria também, até a psicologia fala, chama setênios, né, que é estudado de 7 em 7 anos a vida humana. De 0 a 7 anos, de 7 a 14, de 14 a 21. O que acontece nesses períodos? São todos iguais? Não. De 0 a 7 é um bebezinho que depois vai se tornar uma criança, depois uma criança que vai se tornar um adolescente, e há mudanças, tanto físicas como emocionais, como comportamentais. Agora, você já imaginou uma pessoa parar no primeiro ciclo, de 0 a 7 anos, e ser uma criança eterna? Imaturo? Que não cresce? Que não muda? Que não tem transformação de vida nunca? Isso é uma anomalia, né? Isso não é normal. O natural é que a gente realmente passe pelas fases e ultrapasse os ciclos e continue indo para o próximo com novos desafios, crescendo em sabedoria, em conhecimento, em autoridade, em maturidade para enfrentar novos desafios. Esse é o natural. E por isso que é natural que a gente passe por isso. E é indispensável para que a gente cresça, amadureça, se fortaleça. Amém? E o nosso Deus é um Deus de recomeços. E se você pensa que a tua vida parou, faz 3 anos que minha vida parou, estagnou, nada mudou, eu continuo igual, e vivendo as mesmas situações, eu vou te informar que o problema está em você. Porque Deus não quer que você pare a sua vida naquele ciclo. Você tem que agora passar de um ciclo para o próximo, e trazendo tudo aquilo que você aprendeu daquele para somar com o próximo. E não ficar parado lá a vida toda. Porque realmente a sua vida não vai andar. Você vai continuar e vai morrer nesse ciclo aí, se você não fizer nada. Porque depende de você avançar para o próximo ciclo. Depende de você querer crescer no Senhor, sabe? Avançar em autoridade, em maturidade, para viver novas coisas em Deus. Tem gente que é um bebê espiritual, que se dói por tudo. Faz 20 anos que está na igreja, e é o mesmo. Isso é muito chato, né, gente? Eu imagino que deve ser bem chato alguém viver dessa forma. Sem perspectivas maiores, sem conhecer o Deus real que a gente adora, sem saber que o Senhor tem algo muito além daquilo que você já viveu, e que você não busca, você se acomoda, você se contenta com aquilo. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. E hoje, assim como Ele fez com homens e mulheres da Bíblia, né? Houve um recomeço na vida de Moisés. Houve um recomeço na vida de José. Houve um recomeço na vida daquela mulher que foi pega em adultério. Houve um recomeço para Pedro, depois de ter negado Jesus. Houve um recomeço de Deus na vida de tantos cegos, paralíticos, oprimidos, surdos que Ele curou naquela época. Todos tiveram a oportunidade de recomeçar. E você não quer recomeçar? Você quer continuar na mesmice? O Senhor tem recomeço para você e é hoje. É hoje na tua vida. Basta você querer avançar e sair deste ciclo que você está emperrado. Muitas vezes a gente fica emperrado, preso. Parece que está preso em alguma coisa. Se liberte disso e queira partir para o próximo ciclo. Mas isso você tem que ter fé. Você tem que crer nesse Deus que eu estou falando para você. Você tem que acreditar que o sobrenatural é para você também. Não é só para mim, não é só para a Val. Quem mais? Pastora Leonor. Quem mais já viveu sobrenatural aí? Socorro, cadê? Ali. Tem vários testemunhos aqui que eu conheço. Karina, amém?
Tem vários testemunhos que eu conheço de sobrenatural, que o Senhor reverteu a situação, assim, todo mundo ficou, hã? O que aconteceu? Foi a mão de Deus, do soberano Deus, que falou, peraí, ela vai viver o sobrenatural. Ela vai viver, essa situação não é para a morte, mas é para a minha glória. Amém? E para Deus, não há situação que Ele não possa reverter. Não há inimigo que Ele não possa vencer. Não há doença que Ele não possa curar. Não há força que o impeça de abençoar você. Então o que é que você está esperando? Esse Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser hoje ainda na tua vida. Não se acomode na dor, não se acomode na enfermidade, não se acomode no desespero, não se acomode na falta de perspectiva de vida. Ele é um Deus que Ele pode tudo, e é hoje na tua vida, para te abençoar, para te tirar dessa condição, para te fazer passar para o próximo ciclo, e você avançar nele, para que a glória dele seja manifesta na tua vida. Se posicione hoje em Deus. Se posicione hoje em Deus. E diga, eu não aceito mais essa condição. Eu sirvo a um Deus poderoso e grande, poderoso e soberano. De impossíveis. Ou eu não estou adorando o mesmo Deus que ela está falando. Não é possível. Então é um Deus diferente. É outro Deus. É um que não pode nada. É um que vai te fazer morrer à míngua. É um que vai te fazer permanecer nesse mesmo lugar. Mas o Deus que eu estou falando é um Deus soberano. É um Deus poderoso. É um Deus que sobrenatural é pouco para Ele. Porque Ele habita no sobrenatural. Amém? É sempre possível recomeçar quando temos esse Deus na nossa vida. E mesmo da onde a gente parou. Se hoje você falar, Senhor, eu não aceito mais essa condição. Eu não quero mais permanecer desse jeito. Do jeito que você parar agora, hoje, o Senhor te faz avançar. E te faz recomeçar de uma outra forma. Mas é preciso que você creia que esse Deus é real. Que Ele existe. Que Ele pode fazer isso acontecer na tua vida. Amém? Porque esse acesso Ele tem para todos. Não foi só para mim, não sou eu especial mais do que você. Ou a Socorro, ou a Val, ou a Karina. Que viveram algo que só o Senhor poderia fazer. Ninguém mais poderia intervir com tamanho poder para tirar a gente dessa situação. Esse mesmo Deus que fez isso acontecer na minha vida e na vida dessas mulheres que eu estou falando aqui, é o mesmo que está aqui neste lugar hoje. É o mesmo que você canta louvores, que você ora, que você clama. Mas é preciso que você creia que Ele pode fazer isso na tua vida também. Ele é um Deus de oportunidades e de recomeços. E Ele tem hoje a oportunidade para você recomeçar. Hoje Ele te dá essa nova chance de viver o novo dEle. Gratidão, o que é gratidão? É o reconhecimento de uma pessoa por alguém que te prestou algum benefício. A gratidão envolve um sentimento de dívida eterna. E é isso que eu tenho com meu Deus, uma dívida eterna de gratidão. Por tudo que eu vivi. E eu vou te falar, depois disso, que aconteceu comigo há 7 anos atrás, eu tive outras experiências com Deus. Nós, como família, tivemos várias outras experiências com Deus, onde nós vimos a mão do Senhor nos livrando, onde nós vimos a mão do Senhor cuidando da gente, onde nós vemos a mão do Senhor falando, eu estou contigo, o controle é meu, não se desespere, eu sei o que eu estou fazendo, e nós confiamos, e nós aprendemos a descansar no Senhor, para poder viver todas essas experiências.
Então eu tenho uma dívida eterna com o Senhor. E quando a gente tem uma dívida eterna com alguém ou com Deus, a gente tem a necessidade de agradá-lo. A gente tem a necessidade de agradecê-lo todos os dias, todas as horas, em todas as situações. Independente do que a gente esteja vivendo, a gente fala: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor sabe o que está fazendo. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, porque tu és poderoso para fazer muito mais do que eu posso imaginar ou do que eu posso estar pedindo agora, Senhor. Então muda, sabe? Muda o teu relacionamento com Deus. Muda a tua confiança nele. Mesmo que a coisa esteja crítica, a gente sabe que o Senhor está ali. E que Ele vai fazer algo em nosso favor. Ele vai fazer algo para mudar aquela situação. Para que a glória dEle seja manifesta ali. Para que todos vejam o Deus que nós servimos. Para que todos possam adorá-lo e engrandecê-lo por causa daquela situação. Então às vezes você fala: mas aconteceu com ela. Mas aconteceu comigo. Aconteceu com a Socorro. Aconteceu com o Emerson. Aconteceu com a Val. Com quem mais? Quem aí viveu o milagre? Amém? Com todos os irmãos que estão com as mãos levantadas aí. Ah, é a Ju, né? O Samuelzinho. Nós sabemos quantas coisas o Senhor fez aos nossos olhos. Para a gente ver e comprovar a grandeza e o poder dEle. E você ainda duvida? E você ainda tem uma vida medíocre? O Senhor não é isso que Ele tem para a tua vida. Não é isso que Ele tem para você. Então quando a gente é grato, quando tem um coração grato, a gente tem a necessidade de agradecê-lo em todo o tempo. Sabe por nada? Eu não sei se você entende isso. Sabe por nada? Abre o olho. Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Eu estou respirando. Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor tem me dado ar para respirar. Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor me deu um livramento. Senhor, eu te agradeço porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma família, porque eu tenho alimento para dar para minha família. Senhor, eu te agradeço porque os meus dias estão nas tuas mãos. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não me preocupo com o dia de amanhã, porque eu confio no Deus que eu tenho adorado. Quantos motivos nós temos para agradecer? Você aí, tem algum motivo para agradecer? Você tem uma razão para agradecer a esse Deus tremendo e poderoso? Então vamos exercitar um pouquinho. Às vezes faz tempo que você não faz isso. Vira para quem está do teu lado e fala uma coisa só, uma razão, um motivo. Eu agradeço ao Senhor, eu sou grata ao Senhor por causa disso. Pode falar. Olha aí para quem do teu lado. Vamos aprender a fazer isso. Vamos aprender a ser grato. Vamos aprender a ter gratidão no coração pelos feitos do Senhor na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? A gente perde o costume, né, de fazer isso. Né, Ricardo? A gente perde o costume de falar para quem está do nosso lado, para quem trabalha com a gente na rua, no metrô, no ônibus, na faculdade, no trabalho, lá, sua colega, de falar: hoje eu tenho que te falar uma coisa. Eu sou grata ao Senhor. Por quê? Porque eu estou aqui. Né, Ivete? Porque eu estou aqui. Porque eu estou trabalhando, porque eu tenho força, porque eu tenho vigor, porque eu tenho ânimo, porque eu tenho saúde. Porque o Senhor tem me dado todos os dias. E por isso eu sou grata a Ele. Você não precisa ganhar na Mega Sena para falar: ó, Senhor, obrigado. Pela simplicidade do seu dia a dia, que você possa ver graça em tudo ao seu redor. E falar: Senhor, obrigada, porque eu tive condições de comprar um sapato novo. Senhor, obrigada, porque eu tive condições de abençoar alguém esse mês. Senhor, obrigada, porque o Senhor me fez vencer essa situação. Obrigada, Senhor, Tu és tudo para mim, e o meu coração é Teu, eternamente grato a esse Deus poderoso. Amém. Davi era um homem que expressava a sua gratidão a Deus continuamente. Mesmo nas guerras, nas lutas,
mesmo sendo perseguido por Saul, os salmos, vários salmos, né, identificamos ali, Davi expressando a sua gratidão a Deus. Ele era perfeito? Não, assim como nós não somos. Ele não era perfeito, mas ele reconhecia a sua pequenez. Ele reconhecia as suas fragilidades, as suas falhas, os seus pecados. E ele reconhecia que se não fosse Deus na vida dele, ele não seria nada. Essa é a diferença que muitas vezes a gente não tem dele. De reconhecer que nós precisamos de Deus. Que nós precisamos de cura. Que nós precisamos que o Senhor nos lave, nos limpe. Que nós precisamos que o Senhor nos conduza em caminhos certos. Davi, ele era um homem cheio de falhas, mas ele tinha essas atitudes perante Deus. E isso agradava o coração do Pai. Isso agradava o coração de Deus. Tamanha que ele era abençoado, né? E um coração agradecido, primeira coisa, deve lembrar dos feitos do Senhor. Vamos colocar um versículo, porque até agora eu não falei nenhum. 1 Crônicas 16, 12. Vocês estão aí atentos? Lembrar dos feitos do Senhor. Assim como eu estou lembrando hoje do que eu vivi naquela época. Eu sei que a Val acabou de lembrar. Eu sei que a Socorro teve um filminho agora. A Karina também. Só da gente falar, vem tudo, né? E a gente lembra a situação, os dias, as dores, o sofrimento, o desespero, muitas vezes o choro. Porque nós somos humanos. Mas nós também lembramos do milagre que Deus fez na nossa vida. Nós podemos olhar para nós e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu sou um milagre de Deus. Amém? Então vamos lá. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Que nós possamos lembrar. Às vezes a gente lembra só das catástrofes, né? Do problema, da dívida. Às vezes a gente só lembra da parte ruim da nossa vida. Dos ciclos difíceis que a gente enfrentou. Mas e do momento de bondade e misericórdia do Senhor? E como Ele resolveu aquela situação? E como Ele te livrou daquele problema? A gente tem que lembrar das maravilhas do Senhor. Amém? Um coração agradecido não se esquece. Um coração verdadeiramente agradecido não se esquece daquilo que Deus fez. Mas em todo lugar acaba falando, lembrando. Se tem alguém que dá uma brechinha, você já fala. Você já testemunha, você já fala de Deus. Fala: eu sou um milagre. Como assim? Aí você tem que contar a história toda. Aí a pessoa já fica: meu Deus, como? Outro dia eu fui numa papelaria tirar um xerox. Pra que eu entrei lá? Tinha uma senhorinha. E eu acabei ficando horas lá contando meu testemunho. Ela contou dela e a gente chorou. Ficamos lá a tarde toda. Porque a gente não pode perder a oportunidade de falar o que Deus tem feito na nossa vida. O milagre não é só meu. O que eu vivi de sobrenatural não pode ficar só comigo. Mas todos têm que saber quem é esse Deus. Que hoje ainda faz isso acontecer no nosso meio. Amém? Salmo 116, 1 fala: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Amém? Dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Ele tem feito coisas maravilhosas em nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Em quem a gente ama. Vamos lembrar das coisas boas. Um coração agradecido louva e exalta o nome do Senhor. 1 Crônicas 16, 9. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente. Falai de todas as suas maravilhas. Por que a gente canta? Por que a gente chora? Por que a gente dança? Por que a gente adora ao Senhor? Por que a gente se joga no chão e não está nem aí? Eu não estou nem aí.
porque eu quero adorar ao meu Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, neste lugar. Glória a Deus, não se prive disso. Se entregue, se lance, e Ele vai receber a tua adoração, o teu coração grato, em nome de Jesus. Um coração grato louva e exalta o nome do Senhor. Que a nossa gratidão seja demonstrada através de atos de louvor da minha boca. Não murmure. Sabe, peça para o Senhor: Senhor, fecha a minha boca quando eu tentar murmurar, falar alguma bobeira. Falar, ai, que droga que isso aconteceu. Ai, porque não era para ter acontecido. O Senhor sabe o porquê que está acontecendo. Confia nele. Espera nele. E Ele vai manifestar ali o seu poder e a sua glória através daquela situação. Mas você precisa passar, você precisa viver, e as pessoas precisam ver a glória de Deus manifesta. Então, não murmure, mas adore ao Senhor, exalte o Senhor em todo o tempo. Quantas vitórias você já tem recebido do Senhor? Quantas bênçãos você tem recebido do Senhor até aqui? Durante este ano, vamos pensar assim, né? Incontáveis, né, pastor? Cadê? Aí, eu vi só a vozinha dele. Incontáveis, pastor. Eu também posso dizer o mesmo. Cada dia o Senhor tem nos livrado. Cada dia o Senhor tem nos abençoado. Cada dia o Senhor tem nos surpreendido com o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia. E às vezes a gente nem merece tanto. Às vezes a gente fica constrangido. Eu às vezes choro. Eu estou no meio da rua, eu estou dentro do carro, eu estou em qualquer lugar, estou na cozinha. Quando eu vejo aquilo, a resposta de Deus: Senhor, Tu és maravilhoso. Às vezes eu nem peço. Não dá nem tempo, Val, de pedir. O Senhor sabe, porque Ele conhece o meu coração. Amém. Glória a Deus. Um coração agradecido alegra-se no Senhor apesar das circunstâncias, porque sabe que do mal Ele faz virar bênção para a nossa vida. Ele pode tudo. Amém. Ele pode tudo. Alegre-se no Senhor apesar das lutas, dos problemas que enfrentamos. Deem canções de ações de graças ao Senhor. É o que nós estamos fazendo hoje. Nós vamos fazer hoje ainda aqui. E você vai abrir tua boca e vai agradecer ao Senhor por seus benefícios, por tudo que você tem vivido, as maravilhas do Senhor. Ele está aqui para receber a sua gratidão hoje. Em 2 Crônicas 16:10 diz: gloriem-se no seu santo nome e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se alegre. Você está triste hoje? Se alegre no Senhor, porque amanhã Ele pode fazer maravilhas na tua vida. Amém? No Salmo 16:11 diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Então onde você deve estar? Na presença do Senhor. Para você viver alegre, contente, sabendo que haverá abundância na tua vida, perpetuamente. Isso é infindável. Então é preciso que você esteja onde? No lugar certo. Aonde é o lugar certo? Na murmuração? Não. No desespero? Não. Na presença dEle. Esse é o teu lugar para que você viva estes milagres. Amém? E um coração agradecido alegra-se no Senhor a despeito de toda e qualquer circunstância que a gente enfrenta. Amém? 1 Tessalonicenses diz 5:17, meu Deus, sem óculos. 5:17, me ajudem? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Tudo é tudo, né?
Tudo é tudo. Não é em algumas coisas, às vezes, não. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade do Senhor para conosco. Um coração agradecido deve celebrar gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças, mesmo se não estiver bom. Ah, mas eu vou agradecer porque não está bom? Você vai agradecer já sabendo que o Senhor fará algo acontecer naquela situação. Você vai agradecer já sabendo que o Senhor é contigo. E Ele vai te fazer vencer. Ele vai te livrar daquilo. Sabendo que o Senhor é contigo, nós podemos dar graças a Ele. Amém? Ele é poderoso de transformar, reverter coisas ruins na nossa vida em coisas boas. Um coração agradecido deve ter razões para celebrar todos os dias. Por que você vai celebrar? Porque hoje eu sentei à mesa com a minha família. Porque você vai celebrar? Porque hoje aquele resultado do exame deu negativo. Por que eu vou celebrar? Porque eu tenho vida hoje para estar aqui falando com vocês. Nós devemos celebrar em todo o tempo a grandeza do Senhor. Amém? E um coração agradecido fala das coisas que o Senhor já fez. É o que nós estamos falando hoje aqui. Estamos lembrando de tudo isso. A gratidão não é só para mim, mas é para que você seja contagiado com ela. Nós devemos ser gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado. E não amargurados por aquilo que ainda não temos. Você já viu uma pessoa amargurada porque fulano tem, eu não tenho. Porque ele conseguiu, eu não consegui. Você já viu o semblante da pessoa como é? Só o sangue do Cordeiro. E uma pessoa que é grata, você olha para ela pode estar passando uma tempestade, furacão, vendaval, tudo junto. E ela está firme no Senhor. Porque ela crê que Ele está no comando da situação. Amém? Sejamos agradecidos ao Senhor. Colossenses 3,15 diz: o Senhor se agrada de um coração que reconhece a sua graça e que não se esquece de tudo que Ele já fez. Eu vivi o sobrenatural e sou eternamente grata ao Senhor por isso. E tenho vivido milagres, pequenos milagres a cada dia. E tenho vivido nessa zona de sobrenatural. Eu não quero sair mais dela. Depois que eu entrei, eu não quero mais sair. Eu quero viver novos milagres. A plena confiança e a fé em Jesus é o acesso para vivermos o sobrenatural de Deus. Deus deseja que o desejamos. Deus deseja que o desejamos. Que o desejamos estar neste lugar. Quem deseja aí? Então é para você esse lugar. Você tem livre acesso. E Ele está aqui hoje. Para que você entre. E esteja com Ele. E aproveite, usufrua. E desfrute daquilo que Ele tem para nós. Sobrenatural é tudo aquilo que foge do natural. São fenômenos que transcendem as leis naturais. Que ultrapassam aquilo que você pode imaginar. O Senhor, Ele pode tudo. Ele pode te dar algo novo agora. Da forma dEle, do jeito dEle, no tempo dEle. Usando quem Ele quiser. Marcos 16, 17, 18 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você tem esse poder no Senhor. Você pode acessar este lugar no Senhor. Você pode ter autoridade nele quando você está nele. Para viver estes sobrenaturais. Gratidão ao Senhor, eu posso dizer hoje para vocês. Por viver o sobrenatural. Por ser um milagre andando aqui na terra.
por ter tido uma nova oportunidade, uma chance de recomeçar a minha vida, por estar aqui, compartilhando com vocês o bem do Senhor sobre a minha vida, para que vocês sejam edificados, para que a fé de vocês cresça e para que vocês desejem isso, entrar neste lugar. Amém? Eu encerrei aqui, mas eu quero... Tem um videozinho aí, que foi daquela época. Muitos que não presenciaram, não estiveram com a gente naquele tempo. Só para que você veja, que às vezes as pessoas, a gente contando, falar, é exagero, né? Foi demais, está falando demais, não foi bem assim. Então, que você tire suas conclusões, amém? E é por isso que eu sou eternamente grata ao meu Deus. Oi? Vai pensando aí no teu coração. Você veio aqui hoje para um culto de ações de graças, para agradecer ao Deus. Quais os motivos que você tem para agradecer ao Senhor? Acho que cortou a imagem, né? Aí. Esse era o povo que ia orar lá na porta do hospital, adorar o Senhor com violão, com cânticos, crendo que o Senhor faria algo milagroso. É a Jaque. Eu tinha a visita do Emerson, do Júnior. Acho que a Dora entrou também na UTI, né? Não sei se a Dora está aí. O Emerson lia o Salmo 91, me colocando no lugar. E eu estava à espera de um milagre ali. Aí foi o dia que eu voltei do coma, que eu fui destubada. E o povo lá, orando por mim.
Deus me deu uma nova chance, um novo recomeço de ter uma vida normal, sem sequelas, para a glória dEle. E hoje eu estou aqui para testemunhar que esse Deus é poderoso. Você pode aplaudir ao Senhor? Aí foi o dia que eu saí da UTI e fui para o quarto. Primeira vez que eu vi o Mateus, depois de tudo. Mateus tinha 13 anos na época. Eu tive que reaprender a andar, a comer, a falar. E foi tudo sobrenatural. Depois disso, eu emagreci 10 quilos. E depois de 7 dias que eu saí da UTI para o quarto, eu recebi alta. Milagrosamente também. E eu saí andando, falando, comendo. Tudo que era impossível aos médicos, né? Amém? Olha lá. A gente viveu o favor do Senhor. Amém? Glória a Deus. Cadê o Emerson, subiu? Acabei. E hoje eu estou aqui, gente, para dizer que você tem motivos para agradecer ao Senhor. Você não precisa passar por uma situação dessa, de morte, de desespero, de dor, para dizer: Senhor, o Senhor é real, o Senhor existe, o Senhor me ama. Olha aí para o teu corpo, olha para a tua casa, olha para os teus filhos, olha para a tua família e fala: Senhor, o Senhor tem sustentado a todos nós, todos os dias. Isso já é um milagre de Deus. Amém? Você sair para trabalhar e você voltar para casa bem, é um milagre de Deus. É o Senhor cuidando da tua família, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, dos teus pais. Viva o sobrenatural. Você não vai querer mais sair desse lugar. Porque tudo que o Senhor faz é maravilhoso nas nossas vidas. Depois disso, não tem nada que seja tão grande que te impeça de adorá-lo em todo o tempo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém, gente? Glória a Deus. Nós temos uma Lázara aqui, né? Ela não contou, né, os detalhes, mas foi um tempo assim que as forças vieram somente de Deus. E foi no meio de uma conferência. Só que nem diante de uma situação como essa, nós não perdemos nenhum dia da conferência. Meu filho Mateus estava aqui tocando. E todas as vezes que a gente pisava em cima desse altar, Deus renovava as nossas forças. Eu queria só contar um pedacinho aqui. Eu me lembro que o último dia da conferência, como se fosse domingo passado, eu ia encerrar. Né, Júnior? Agora pensa comigo. A minha esposa estava cada vez pior. E a gente chegava lá, os médicos só queriam falar assim: ó, desliga. A gente quer autorização para desligar os aparelhos, não tem mais jeito. Mas existia ali um anjo, né? Que não deixava nada ser desligado. E chegou o domingo. E o Júnior, essas fotos aqui, foi o Júnior que tirou sem eu saber. Depois ele tinha tanta convicção, né, Júnior, que as coisas iam acontecer. Nós tínhamos, que ele começou a documentar tudo para que isso virasse um testemunho. Depois ele passou.
E eu me lembro que na noite anterior foi o pior dia da Kátia, né? Ela teve 2 paradas. Oi? Foi no dia 19 de dezembro. E eu tinha 2 opções, porque talvez no domingo seria o último dia dela, de eu ministrar a palavra, ou eu estar indo no horário da visita. Gente, você já imaginou a minha condição? Quando os médicos falaram que, assim, talvez seria o último dia da Kátia. Mas foi a minha melhor decisão, gente, que eu tomei na minha vida. Quem é escolhido aqui? Se você é escolhido, se você foi escolhido por Deus, você não tem mais escolha. Então, ou você se joga de cabeça, cara, ou você não vive um evangelho genuíno. E eu me lembro que eu fiz uma oração para Deus. Eu falei assim: Deus, cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. E aí eu fui ministrar. E foi um culto, né, sobrenatural. Eu me lembro que a minha vozinha estava ali e ela se levantou com uma ousadia e falou assim: você vai ministrar a palavra, e eu não quero saber de choro, porque Deus está cuidando dela. Quando terminou aquele culto, eu fui na visita da noite, né? Não, foi no dia seguinte. No dia seguinte, porque foi à noite. A Kátia, ela tinha, no leito dela, era tanto aparelho ligado, que não dava mais nos pulsos. Eles abriram aqui é isso aí mesmo, você sabe o meu valor? Tinha uma mangueira assim, ó, com várias conexões, entrando aqui direto, indo para o coração. Eram mais de 12 aparelhos ligados nela, neuroadrenalina, tudo que você imagina. Então a gente não conseguia nem chegar perto. E no dia seguinte, quando eu cheguei lá, estava todo mundo meio que sorrindo, porque foram desligados vários aparelhos que ela não estava precisando mais. E daquele dia em diante foi uma constância. Aconteceu coisas sobrenaturais, né? Por mais que as más notícias vinham, mas a gente perseverava. Eu cheguei a contar aqui que teve um dia que a médica falou assim: olha, sua esposa não tem mais pulmão, tá aqui, ó, tá tudo preto, não, é irreversível. E eu me lembro que nesse dia a gente foi lá, vocês viram na foto aquela turma que ficava ali? Era 24 horas, cara, louvando, cantando. As pessoas do hospital falavam assim: nossa, essa mulher deve ser muito importante, sempre tem uma multidão lá fora em favor dela. Era importante mesmo. Menina dos olhos de Deus. E a gente fez aquele ato profético, a pastora Leonor. Cadê a pastora Leonor? Está aqui. A pastora Leonor falou assim: vamos fazer um ato profético, né? Falei assim: vamos tomar aqui uma vitamina e vamos orar. Vamos tomar uma água aqui e depois nós vamos lá levar. E o pastor vai para lá e aquelas coisas de crente doido. A gente comprou um monte de garrafinha de água do lado de um ponto de táxi. Os táxis achando que aquilo era um acerto. Agora todo mundo vai morrer, vamos tomar veneno, vai todo mundo morrer aí. Só que foi louco o negócio, porque a gente tomou e a gente profetizava, porque nós somos um corpo. Vou te falar uma coisa: por isso que você tem que estar em ordem com o corpo do seu irmão aí, ó. Você é conectado com ele. Por isso que não pode ter acepção de pessoas. Por isso você não pode ficar com um biquinho, sabe, bicudinho com o seu irmão, porque um dia você precisa dele e ele precisa de você. E aí chegamos no outro dia, tava lá as máquinas de raio-x, né? Tinha 2 paradas lá no corredor, uma na frente da Kátia, porque a médica não se conformava.
porque num dia anterior ela tinha colocado a chapa toda preta. A chapa, eu, né? Época da chapa. Aprendi isso com o Júnior. E ela falou assim: olha, vocês são crentes, né? Eu falei: somos. Eu não sei, não dá para entender o que acontece com vocês. Olha aqui, desde a madrugada a gente está tirando aqui as radiografias. E os pulmões da sua esposa tá que nem pulmão de criança, tá limpo de um dia para o outro. Como é que pode? É muitos detalhes, gente. É muitos detalhes, sabe? É muita coisa que nós vivemos naquele dia. O ano do sobrenatural foi extraordinário. Deus ativou uma fé. Por isso que eu não tenho problema com situações impossíveis. Eu tenho mais problema com as situações possíveis do que as impossíveis. Porque as possíveis eu dependo de mim, e as impossíveis eu dependo de Deus. Então, não importa o que você esteja passando. Eu me lembro que foi um ano de milagres extraordinários, né? Eu não podia ver uma ligação para ir no hospital que a gente já estava indo. A única pessoa que perdeu, né, nessa questão aí desse milagre foi o Júnior, que tinha cabelo, agora não tem mais. Mas eu quero aqui orar por você. Eu quero que se levante quem precisa entrar nessa jurisdição de sobrenatural. Você fica em pé. Vem cá, Kátia. Eu vou passar para o Júnior já. Porque não existe nada impossível para Deus. Absolutamente nada. Nada é impossível para Deus. Por isso que Paulo fala: o que pode separar do amor de Deus? O que pode separar do amor de Deus? Fala assim: nada. Absolutamente nada. Deus, Ele é poderoso, Ele está aqui. E Ele quer que você entre nessa jurisdição dEle, sabe? É onde Ele vive. Lembra que foi falado no domingo? Nós estamos em Cristo. Nós estamos com Ele nas regiões celestiais. E é você, sabe? Às vezes eu e a Kátia, a gente vai atender alguma pessoa, alguma coisa. É tanta bobeirinha, gente, do que a gente já viveu, do que a gente já passou. Eu não sei se vocês, do que a gente superou e venceu. Teve um ano que só na minha família tinha 2 pessoas com câncer. E o câncer, tudo entendia que era um câncer que ia levar as 2. Uma era a avó, que vocês sabem o testemunho dela, e a minha sogra. As 2 foram curadas, cara. Sabe por quê? Porque nós cremos na palavra que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Poxa, mas meu parente, minha mãe, sei lá o que, morreu. Tudo bem, tudo é vontade de Deus. Mas o que a gente tem que fazer, o que? É crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E tudo que você passa, cara, tudo que você passa, o próprio livro que a Kátia leu, João, fala que quando Jesus fala assim: poxa, mas olha, vai morrer, não vai mais dar certo. Jesus fala o quê? Essa situação não é para a morte, mas para a glória de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: ó, essa situação que você vive não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Agora você que precisa de um milagre aqui, ó, porque nós vamos viver isso esse ano. Bem-vindos ao sobrenatural. Vira para o seu irmão, dá um toque nele e fala assim: ei, ó, bem-vindo ao sobrenatural, temporada do sobrenatural. Kátia, põe fogo no rabo da raposa. Você crê que o Senhor pode fazer? Assim como fez comigo, faz de novo, Senhor.
sobre a tua vida, sobre os teus amados, sobre aquele que você ora, clama, sobre aquele hoje que está desenganado, sobre aquele que os médicos não deram mais jeito, mais solução. Nós cremos num Deus de impossíveis. Nós cremos num Deus que pode reverter toda e qualquer situação. Por isso, você vai agora clamar. Você vai abrir a tua boca agora e entregar para o Senhor essa situação. Senhor, nós cremos, Pai, assim como eu vivi há 7 anos atrás, Senhor. Cada milagre, Senhor, que nós temos vivido, Pai, a partir, Senhor Jesus, destes anos, tudo que o Senhor tem feito, Pai, nós temos visto a tua mão poderosa. O Senhor não tem se esquecido de nós. O Senhor não tem, Senhor, apartado a tua mão poderosa sobre nossas vidas. Por isso, Senhor, nós cremos mais uma vez, Senhor, que o Senhor fará milagres neste lugar. Nós cremos mais uma vez, Senhor, que o sobrenatural está acontecendo aqui agora. Nós cremos que tu és poderoso como naquela época do passado. Tu és poderoso como foi na minha vida, Senhor. Tu continua sendo o mesmo, Senhor, o mesmo Deus. E nós entregamos essa situação impossível aos homens nas mãos daquele que tudo pode, daquele que tudo pode fazer. Senhor, opera agora, Pai. Nós clamamos, porque nós cremos, porque nós vivemos, porque nós somos testemunhas vivas, Senhor, da tua grandeza e do teu poder. Pai, em nome de Jesus, alcança essas vidas agora, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua bondade, com a tua cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós decretamos vencida a morte, foi pela vida. Vida de Deus sobre essas vidas, Pai. Vida de Deus sobre esses impossíveis, sobre esses diagnósticos. Nós cremos, Pai, no teu poder. Nós não vivemos no passado, nós vivemos no presente. E hoje nós temos visto os milagres acontecerem. A vida da Alice foi um milagre. E nós presenciamos, nós acompanhamos o que o Senhor fez, não somente na vida dela, mas na família toda, de todos que acompanharam, todos os irmãos que oraram, porque o Senhor continua sendo o mesmo. Senhor, faz de novo o milagre acontecer, faz de novo o sobrenatural acontecer. Nós queremos adentrar neste lugar, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, o teu agir. Pai, eu creio que nós veremos, Pai, testemunhos de milagres, de cura, de restauração. Senhor, nós veremos, Pai, nós ouviremos, Pai, nós contemplaremos mais uma vez o teu agir, Senhor. Alcança uma... Nós cremos, Pai, que o Lucas será alcançado agora pela tua mão de poder, Senhor. Ele está neste hospital, Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer, Senhor. Reverte todo o diagnóstico, Senhor. Que haja cura, Senhor, sobre ele, Pai. Que ele volte à vida, Senhor. Que ele seja um testemunho da sua grandeza e do seu poder. Que todos venham glorificar este Deus tremendo do qual nós cremos, Senhor, que é grande e que reina neste lugar, na minha vida, na tua vida. Luca, ouça a voz do Senhor. Ele te quer em pé, com vida, com saúde. Seja restaurado para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, alcance todos os enfermos agora, Pai. Todos aqueles que já desistiram de viver, Pai, em nome de Jesus, levanta os teus filhos agora. Levanta com autoridade, Senhor, porque são teus, Senhor. Pai, a morte não tem poder, porque tu és o dono da vida. Enquanto o Senhor não decretar a morte, Pai, está em tuas mãos, Senhor. Pai, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Faz de novo, Senhor, o milagre acontecer.
recebendo diplomas. Há um agitar de águas. Há bandeiras sendo tirada no reino do Espírito. Vitorioso és na tempestade. Ele está com você, amém? Teu nome infalível é. Os ciclos passam. Teu trono assim. E o Senhor continua sendo Deus. Teu nome imutável é. Vitorioso és. Na tempestade está. Te adoramos. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Trovão impetuoso, poderoso é. Tu és. grandioso é. Que venha aos céus. Que venha aos céus. Nós proclamamos. Poderoso és. Grandioso és. Como um trovão impetuoso, poderoso. Ele é o mesmo. Grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és. Você crê nisso? Cremos! Que Deus é poderoso, é grande, Ele reina, Ele é Deus acima de tudo. Então acesse esse lugar e viva o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus.